Muitas ideias equivocadas sobre os primeiros seguidores de Cristo circulam há séculos, repetidas tantas vezes que acabaram sendo aceitas como fatos. O cristianismo, surgido na província romana da Judeia, que, após a revolta liderada por Simão Bar Coquebas entre os anos 132 e 136 DC, passou a se chamar Síria Palestina, não e apenas uma mas um dos alicerces da cultura ocidental. Suas influências mudaram costumes, leis e arte nossa maneira de enxergar o mundo. No entanto, ao longo do tempo, surgiram inúmeras distorções que distanciam a realidade histórica das narrativas populares. Afirma coisas como os primeiros cristãos eram judeus. O cristianismo venceu outras religiões por ser superior, ou seguidores de Jesus queimaram a biblioteca de Alexandria são apenas algumas das muitas inverdades que se perpetuaram. Vamos desvendar 25 desses mitos, esclarecendo o que realmente aconteceu. Ponto antes de começarmos. Vale lembrar que entender a história exige olhar além das versões romantizadas. A crucificação de Pedro, por exemplo, costuma ser contada como um ato de humildade extrema. Ele teria pedido para ser pregado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. Essa narrativa, reproduzida em catecismos e filmes e bonita, mas não condiz com os registros mais antigos. Segundo documentos da época, Pedro foi perseguido pelas autoridades romanas após convencer concubinas de figuras poderosas a negarem favores sexuais a seus senhores. Preso, condenado, ele teria justificado o pedido da crucificação invertida não por modestia, mas por uma razão teológica, simbolizar o mundo caído, corrompido pelo pecado original de Adão e Eva. A versão da humildade só apareceu no século IV, mais de 200 anos após sua morte. Outro equívoco comum envolve a doutrina da Santíssima Trindade. Alguns críticos, inclusive cristãos, argumentam que a ideia de um Deus único em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, teria raízes pagas. No entanto, estudiosos serios refutam essa tese. Não há evidências em fontes pré-cristas que sustentem essa conexão, apesar das tentativas de associá-la a filosofias como o platonismo, ao hinduísmo ou ao zoroastrismo. O que existe, na verdade, e uma discussão acadêmica sobre como a doutrina se desenvolveu, mas sem consenso definitivo sobre suas origens exatas. Há também quem defenda que o apóstolo Paulo foi o verdadeiro criador do cristianismo, como se ele tivesse inventado uma nova religião do zero. O biólogo Richard Dawkins, por exemplo, já afirmou que Paulo de Tarso foi o grande arquiteto da fé cristã. Porém, historiadores e teólogos apontam que essa visão irreducionista, o cristianismo não foi imposto de cima para baixo, mas surgiu como um movimento orgânico entre pessoas que tiveram experiências pessoais com Jesus. Nas cartas de Paulo, não há indícios de que ele estivesse introduzindo práticas revolucionárias. Pelo contrário, ele descreve tradições que já eram seguidas pelos primeiros seguidores de Cristo, muitos deles judeus convertidos. Mas como o cristianismo, que começou com um pequeno grupo de pescadores e camponeses na periferia do Império Romano, se tornou a religião dominante, a resposta não está apenas na suposta verdade da mensagem cristã, mas em uma combinação de fatores históricos e sociais. Primeiro, a promessa de salvação e esperança atraiu as classes mais pobres, que viviam em uma sociedade profundamente desigual. Segundo, a igreja desenvolveu uma estrutura organizacional eficiente, com comunidades bem definidas e uma hierarquia clara, o que facilitou sua expansão. Além disso, a conversão do imperador Constantino e o Edito de Milão, em 313 DC, garantiram liberdade religiosa aos cristãos, tirando-os da clandestinidade e dando-lhes poder político. Por fim, o cristianismo se tornou religião oficial do Império em 380 DC sob o governo de Teodosio, consolidando seu domínio e suprimindo cultos pagãos. A capacidade de absorver elementos de outras tradições também ajudou na sua aceitação entre povos diversos. E importante destacar que, nos primeiros anos após a morte de Jesus, seus seguidores não se consideravam cristãos, mas judeus. Eles compartilhavam as mesmas escrituras, rituais e expectativas messiânicas do judaísmo. A separação entre judeus e cristãos, conhecida como a partical dos caminhos, foi um processo lento que se estendeu por séculos. Mesmo Paulo, que pregava aos gentios, via seus convertidos como parte do povo judeu. Outro mito persistente e o de que os primeiros cristãos se escondiam nas catacumbas de Roma para fugir das perseguições de Nero, em 64 DC. Na realidade, as catacumbas eram cemitérios usados por judeus e pagãos muito antes do cristianismo.
Elas não eram esconderijos secretos, mas locais públicos onde as pessoas visitavam seus mortos. Portanto, não faz sentido imaginar que os cristãos as usassem para cultos clandestinos. Essa ideia só ganhou força muito tempo depois, quando a igreja já estava consolidada. Os primeiros cristãos não estavam de acordo entre si. Embora hoje o cristianismo seja uma religião com doutrinas bem definidas e uma estrutura aparentemente monolítica, nos seus primórdios ele era marcado por divergências profundas. As tensões entre os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, revelam como as diferenças teológicas e práticas já existiam desde os primeiros anos. Na carta aos Galatas, Paulo relata um confronto direto com Pedro, a quem chamou de hipócrita por se recusar a comer com gentios quando estavam presentes os seguidores de Tiago. Esse episódio reflete os desafios de conciliar a tradição judaica com a missão entre os não-judeus, um dos principais pontos de atrito na igreja nascente. As disputas, porém, não se limitaram a Pedro e Paulo. Durante os 4 primeiros séculos do cristianismo, debates acalorados envolveram questões como o papel das mulheres na comunidade, o significado do batismo, a natureza da vida após a morte e até mesmo a data da Páscoa. No século II, por exemplo, não havia uma hierarquia centralizada capaz de impor decisões unificadas. Cada grupo acreditava sinceramente representar a verdadeira Igreja de Cristo, o que gerou intensas lutas doutrinárias. Alguns defendiam que Jesus era apenas um homem elevado por Deus, enquanto outros afirmavam sua divindade desde o nascimento. Essas divergências só começaram a ser resolvidas com a formação de concílios ecumênicos, mas mesmo assim muitas comunidades permaneceram fiéis às suas próprias interpretações. Outro equívoco comum e a ideia de que os primeiros cristãos tinham acesso a Bíblias completas. Na realidade, o Novo Testamento como o conhecemos hoje demorou séculos para ser compilado. Nos primeiros anos, a única escritura sagrada dos seguidores de Jesus era a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Os evangelhos e as cartas apostólicas só começaram a ser escritos décadas após a morte de Cristo, e sua aceitação como textos autoritativos não foi imediata. Mesmo no século II, diferentes comunidades cristãs usavam conjuntos distintos de escritos, e só no ano 367 DC surgiu a primeira lista que correspondia ao cânon atual. Antes disso, obras como o Evangelho de Tome ou o Pastor de Hermas eram lidas e respeitadas em algumas regiões, enquanto outras as rejeitavam. Também e frequente a acusação de que os primeiros cristãos destruíram o conhecimento antigo, especialmente com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. No entanto, não há evidências de que eles tenham sido responsáveis pela destruição desse centro intelectual. A biblioteca sofreu vários incêndios ao longo de sua história, alguns causados por conflitos militares ou acidentes, e sua decadência foi gradual. O mito de que uma multidão de cristãos teria queimado livros sob o comando do imperador Teodosio e também não se sustenta. Embora Teodosio tenha ordenado a destruição de alguns textos, tratava-se principalmente de escritos considerados heréticos ou ligados a práticas pagas, como a astrologia, e não de obras filosóficas ou científicas. Outra narrativa distorcida envolve o fechamento da Academia de Platão pelo imperador Justiniano em 529 DC. Muitos afirmam que esse teria sido um ataque deliberado ao pensamento grego, mas a realidade é que a academia já estava em declínio séculos antes do cristianismo. Fundada por Platão no século IV AC, ela sobreviveu por quase 1000 anos, mas sua influência diminuiu muito antes de Justiniano assumir o poder. O fechamento, na verdade, foi mais um reflexo das mudanças políticas e econômicas do Império Bizantino do que uma perseguição religiosa. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 DC também e cercado de mitos. Uma das ideias mais difundidas é a de que o imperador Constantino reinventou o cristianismo, impondo a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo como dogmas oficiais. Na prática, a influência de Constantino no concílio foi limitada. Ele atuou mais como mediador entre as diferentes facções do que como um reformador teológico. A crença na divindade de Jesus, aliás, já estava presente nos escritos do Novo Testamento, como na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo afirma que para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. O que o concílio fez foi estabelecer uma fórmula mais precisa para evitar ambiguidades, não criar uma nova doutrina. Também não é verdade que o concílio de Nicéia tenha decidido quais livros fariam parte do Novo Testamento. Essa ideia ignora que o cânon já estava praticamente definido no século IV, muito antes do concílio. Na verdade, o encontro nem sequer discutiu a questão das escrituras.
O que Nicéia produziu foi um credo, uma declaração de fé que sintetizava as crenças centrais do cristianismo, mas não foi o primeiro. Textos como o Credo dos Apostolos, por exemplo, já circulavam entre as comunidades cristãs desde o século I, com base em fórmulas ainda mais antigas, possivelmente elaboradas poucos anos após a crucificação. Outro mito persistente e o de que os primeiros cristãos destruíram os banhos públicos romanos, considerados espaços de higiene, lazer e socialização. Alguns relatos isolados, como a história de Santo Onofre ou de monges que evitavam o banho, foram generalizados para criar a imagem de que o cristianismo rejeitava a limpeza física. Na realidade, muitos líderes cristãos, como Agostinho de Hipona, defendiam a importância dos banhos para a saúde. João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, chegou a afirmar que as mulheres cristãs só deveriam frequentar dois lugares, a igreja e os banhos públicos. A ideia de que o batismo substitui a necessidade de higiene pessoal não tinha fundamento na prática da maioria dos fiéis. Por fim, e como acreditar que os primeiros cristãos guardavam o sábado judaico e que só mais tarde a igreja mudou o dia de adoração para o domingo. No entanto, desde o período apostólico, os seguidores de Jesus já celebravam a ressurreição no primeiro dia da semana, o domingo, mesmo que muitos judeus cristãos mantivessem o respeito pelo sábado. A escolha do domingo não foi uma imposição posterior, mas uma prática que surgiu naturalmente entre as comunidades, pois era o dia em que Cristo ressuscitou. As cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos já mencionam reuniões dominicais, mostrando que essa tradição se consolidou muito cedo. A formação do cânon do Novo Testamento não ocorreu de maneira abrupta ou arbitrária, como muitos imaginam. Desde os primeiros anos do cristianismo, as comunidades já reconheciam a autoridade dos escritos apostólicos. Quando Paulo enviava suas cartas às igrejas, por exemplo, elas eram lidas publicamente, copiadas e compartilhadas entre as comunidades, funcionando como referência doutrinária. Não houve, portanto, um período em que a igreja operasse sem textos sagrados. O que existiu foi um processo gradual de reconhecimento e compilação dos livros que, com o tempo, seriam aceitos como canônicos. E verdade que nem todas as igrejas possuíam, inicialmente, todos os 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Algumas comunidades tinham acesso a apenas uma parte deles, como as cartas de Paulo ou um dos evangelhos. No entanto, mesmo nesses casos, os escritos disponíveis eram tratados como normativos, servindo de base para a fé e a prática cristã. A ideia de que houve um vácuo canônico após a morte dos apóstolos não encontra respaldo histórico. O que se observa, e um consenso crescente em torno dos textos que, por sua origem apostólica ou proximidade com os apóstolos, eram considerados inspirados. Um dos mitos mais persistentes e o de que os evangelhos apócrifos, como os de Tome, Pedro ou Maria, teriam a mesma autoridade que os 4 evangelhos canônicos. Essa afirmação ignora um princípio fundamental da crítica histórica, a proximidade temporal com os eventos narrados e um dos principais critérios para avaliar a confiabilidade de um documento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no século I, enquanto os apócrifos surgiram, em sua maioria, entre os séculos II e IV. Essa distância temporal não apenas os torna menos confiáveis, mas também revela que muitos deles foram produzidos por grupos com interesses teológicos distintos, muitas vezes em conflito com a tradição apostólica. A perseguição aos primeiros cristãos e outro tema frequentemente distorcido. Embora alguns minimizem sua intensidade, as evidências históricas e bíblicas confirmam que os seguidores de Jesus enfrentaram hostilidade desde o início. A morte de Estevão, narrada em Atos dos Apóstolos, ilustra a oposição que a nova fé despertava entre as autoridades judaicas. Pedro, em suas cartas, exorta os cristãos a suportarem o sofrimento por amor a Cristo, enquanto o autor de Hebreus destaca a glória do martírio. O próprio Jesus havia advertido que seus discípulos seriam odiados e perseguidos por causa de seu nome. No Império Romano, a situação não foi diferente. Embora os romanos fossem tolerantes com diversas religiões, o cristianismo era visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Plínio, o jovem, governador da Bitínia no início do século II, relatou em uma carta ao imperador Trajano que os cristãos eram executados simplesmente por se recusarem a renunciar à sua fé. O simples fato de confessar o nome de Cristo era suficiente para uma condenação à morte. Essas perseguições, embora não fossem constantes, ocorreram em ondas e deixaram marcas profundas na memória da igreja primitiva. Outro mito recorrente e o da igreja escondida, uma suposta comunidade secreta que teria preservado a pureza do cristianismo primitivo, operando à margem da Igreja Católica Romana. Essa ideia, popularizada por obras de Fical e teorias conspiratórias, não encontra respaldo em nenhuma evidência histórica.
o que se observa ao longo dos séculos, e uma continuidade institucional e doutrinária, mesmo em meio a divergências internas. Comunidades dissidentes existiram, mas nunca formaram uma linha ininterrupta de igrejas alternativas que mantivessem intacta a fé dos apostolos. Anocal de uma grande apostasia. A ideia de que a igreja teria se desviado completamente da verdade logo após a morte dos apostolos também carece de fundamento, embora seja inegável que o cristianismo passou por transformações ao longo dos séculos. Essas mudanças foram graduais e não representaram uma ruptura total com a fé original. A história da igreja mostra períodos de maior ou menor fidelidade doutrinária, mas sempre houve comunidades que preservaram os ensinamentos centrais do cristianismo. A Reforma Protestante, por exemplo, não foi uma restauração da igreja primitiva, mas um movimento de renovação dentro de uma tradição já estabelecida. A imagem de uma igreja primitiva espontânea e informal, sem estruturas de liderança ou liturgia definida, e outro equívoco comum. Desde o século I, as comunidades cristãs já possuíam formas de culto organizadas, confissões de fé e líderes ordenados. As cartas de Paulo e outros escritos do Novo Testamento mencionam a existência de presbíteros, diáconos e bispos, mostrando que a igreja não era um movimento caótico, mas uma comunidade estruturada. O que mudou ao longo dos séculos foi o desenvolvimento de uma hierarquia mais complexa e de práticas litúrgicas mais elaboradas, mas a base já estava presente desde o início. Também não há um vácuo histórico entre o Novo Testamento e a igreja posterior. Ao contrário do que alguns afirmam, não faltam fontes que permitam reconstruir as crenças e práticas dos primeiros cristãos. Além dos escritos do Novo Testamento, há uma abundância de documentos dos séculos II e III, como as cartas de Inácio de Antioquia, os escritos de Justino Mártir e as obras de Tertuliano, que oferecem um panorama claro do cristianismo primitivo. A arqueologia, por sua vez, tem revelado escritos, catacumbas e outros vestígios que confirmam a continuidade da fé cristã ao longo dos séculos. Por fim, a ideia de que Martinho Lutero teria inventado a doutrina da salvação pela graça mediante a fé e outro mito que precisa ser desfeito. Embora Lutero tenha enfatizado essa verdade de maneira mais contundente do que muitos de seus predecessores, a doutrina já estava presente na tradição cristã desde os primeiros séculos. Agostinho, por exemplo, já havia defendido a primazia da graça divina na salvação. O que estava em debate não era se a salvação vinha pela graça, mas se as boas obras eram uma causa ou uma consequência da fé. A Igreja Católica, mesmo antes da Reforma, sempre ensinou que a salvação é um dom de Deus, embora tenha enfatizado a importância das obras como fruto da fé. Esses mitos, muitas vezes, surgem de interpretações equivocadas, diferenças religiosas ou até mesmo de narrativas criadas para sustentar determinadas visões teológicas. No entanto, a história do cristianismo primitivo é muito mais rica e documentada do que muitos imaginam. Reconhecer os fatos, em vez de perpetuar lendas, é essencial para compreender a verdadeira natureza da fé cristã e sua trajetória ao longo dos séculos. Agora que exploramos como muitos equívocos sobre os primeiros cristãos se perpetuam, é fundamental refletir sobre o valor de buscar informações sólidas e bem fundamentadas. A história do cristianismo não é apenas um conjunto de relatos distantes, mas um legado que mudou culturas, valores e até mesmo a forma como entendemos o mundo hoje. Quando nos limitamos a citar versões simplificadas ou distorcidas, perdemos a oportunidade de compreender a profundidade e a complexidade dessa trajetória. Por isso, convidamos você a aprofundar seu conhecimento e a compartilhar essas reflexões com quem mais importa. Se este conteúdo trouxe novas perspectivas, não deixe de divulgá-lo entre amigos e familiares, para que juntos possam desconstruir mitos e construir um entendimento mais claro sobre a fé e sua história. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, junte-se a nós para continuar explorando temas como este, com rigor e clareza. Lembre-se, a história não é apenas um registro do passado, mas uma ferramenta para iluminar o presente. Um povo que ignora suas raízes corre o risco de repetir os mesmos erros, enquanto aquele que as estuda com atenção encontra caminhos para crescer e evoluir. Que essas reflexões sirvam não apenas para corrigir equívocos, mas para inspirar uma busca constante pela verdade.